capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas diz assim: E os filhos de Israel, segundo o seu número, ou seja, os príncipes de famílias, tribunos, centuriões e oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das divisões que entravam e saíam de cada mês, em todos os meses do ano eram em cada divisão 24.000. Sobre a primeira divisão do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e havia em sua divisão 24.000. Dos filhos de Pérez foi ele chefe de todos os seus capitães das companhias do primeiro mês. Sobre a divisão do segundo mês estava Dodai, o Oita, e Miclote era o líder em seu exército, em que também havia 24.000. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, sumo sacerdote, e em sua divisão havia 24.000. Este Benaia era valente entre os 30 e sobre os 30, e em sua divisão estava Amizabade, seu filho. O quarto chefe para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, e em sua divisão havia 24.000. O quinto chefe para o quinto mês era Samute, o Israelita, e em sua divisão havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o Tecoita, e em sua divisão 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e em sua divisão 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e em sua divisão 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em sua divisão 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em sua divisão 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, em sua divisão 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudaia, o Netofatita, de Otniel, e em sua divisão 24.000. Deste modo estavam sobre as tribos de Israel, os chefes dos Rubenitas era Eliezer, filho de Zicre, dos Simeonitas Cefatias, filho de Maaca, dos levitas Asabias, filho de Quemuel, dos Aronitas Zadok, de Judá Eliú, um dos seus irmãos de Davi, dos de Issacar, Onri, filho de Micael, dos de Zebulon e Maías, filho de Obadias, dos de Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Azias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, dos de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, e de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram chefes das tribos de Israel. E Davi, porém, não tomou o número dos que eram de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor havia dito que ele havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar, mas não acabou. E por isso veio a ira sobre Israel. E assim o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E Asmavete, filho de Adiel, estava a cargo dos tesouros do rei e dos tesouros dos campos e das cidades, das aldeias, das torres, Jonatas, filho de Uzias, e dos que trabalhavam na lavoura das terras, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, e do fruto das vinhas para as adegas, Zabdi, o Sifmita, e dos olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, e dos armazéns do azeite Joás. E dos gados que pastavam em Saron, Citrai, o Saronita, e dos gados que estavam nos vales, Safate, filho de Adlai, e dos camelos Obil, o Ismaelita,
e das jumentas Gedias, o Meronotita, e das ovelhas Jazes, o Agrita, todos estes eram superintendentes da fazenda do rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem prudente e escriba também. E Jeiel, filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E também Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel era Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, mas Joabe era o general do exército do rei. O capítulo 27 vai declarar sobre as posições administrativas no templo sagrado. Os oficiais foram contados, os príncipes das tribos também. Tudo isso para administrar e deixar tudo prontamente para o rei Salomão, onde este seria exaltado, escolhido para a construção do templo da casa do Senhor. Que o Senhor edifique as nossas vidas através desse estudo e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. يوما بليلة تخبط على يديك بخل شديد بحرب كايت